quando a gente decidiu, né, fazer a empresa da Cidadania For You, a gente tinha uma meta muito clara, que era, a gente não queria que nenhum cliente ficasse no limbo, né? A gente viu recentemente um caso também que saiu de uma cliente de outra empresa que ficou mais de 2 anos no limbo. Ela ia apresentar com a cidadania e descobriram que o processo dela estava parado porque ficou no limbo. Esqueceram de executar o processo dela. E a gente falou, cara, mas como é que a gente faz para não ficar no limbo, né, um processo? E a gente pesquisou várias soluções, a gente falou, cara, primeiro, a gente precisa ter alguma coisa para orquestrar, né? Alguma coisa para falar assim, olha, saiu dessa etapazinha, foi para a segunda etapa, saiu da segunda etapa, foi para a terceira etapa. E a gente começou a buscar algumas tecnologias de mercado. Então a gente foi para o mercado, a gente fez muita prova de conceito com várias empresas de workflow, empresas assim, brasileiras, empresas americanas. Americanas, fez muito processo, e a gente chegou à conclusão que a maneira que a gente queria e que o mundo da cidadania é tão específico, onde cada cliente vai ter o seu workflow próprio, que não existia nada que se adaptasse, né, tão bem quanto que a gente precisava. E aí a gente decidiu assim, vamos criar a nossa plataforma. Eu sou de tecnologia, o outro também é de tecnologia. Para quem não é de tecnologia, quando você decide criar uma plataforma com essa robustez que a gente queria, a gente colocou um deadline. Eu chamei várias pessoas muito boas, assim, pessoas que trabalhavam comigo, desenvolvendo sistemas bancários, desenvolvendo sistemas de alta complexidade. E aí quando a gente foi desenvolver, a gente colocou um deadline, assim, que a gente ia conseguir desenvolver essa plataforma em 6 meses. Que a gente ia se dedicar muito para desenvolver, 6 meses já era um prazo muito longo, né, Rô? E a gente, cara, assim, chegou 5 meses e a gente estava muito longe de concluir, porque era muito complexo o que a gente queria, porque a gente queria algo que se adaptasse às histórias de cada pessoa, né? E como a história é única, como é que eu vou desenvolver uma plataforma onde cada cliente vai ter a sua própria história dentro dessa plataforma? Então a gente tinha que desenvolver uma maneira onde a plataforma conseguisse, né, o workflow fosse se adaptando com a história de cada um. E a história muda também de acordo com a cidade que a pessoa mora, com o estado, porque as regras do consulado mudam. Se a pessoa quer fazer no Brasil, se ela quer fazer judicial, se ela quer fazer na Itália. Então não depende só da história da pessoa, mas depende da onde a pessoa está inserida, né, da onde ela vai fazer o processo. E aí a gente, cara, como é que a gente vai criar uma plataforma tão complexa assim? E foi muito desenvolvimento. Durante o desenvolvimento, várias coisas aconteceram, né? A gente desenhou o nosso mundo ideal e desenvolveu-se aquilo, e quando a gente começou a utilizar esse mundo ideal, a gente descobriu que algumas coisas não batiam. Então a gente pegou todo o desenvolvimento e, cara, esse módulo, foi quebrado em vários módulos, esse módulo que a gente idealizou dessa forma, é impossível fazer desse jeito. Porque aconteceu esse caso aqui que fugiu do padrão. Então vamos criar um novo padrão, refaz o módulo. E aí, nisso de 6 meses, foi para quanto? Foi para 1 ano. Uma coisa muito interessante é que a gente tinha uma lista de espera de clientes que queriam fechar com a gente o processo de cidadania, e a gente tinha colocado que a gente só ia fazer o primeiro, a gente só ia pegar o primeiro cliente depois que a nossa plataforma estivesse pronta. Então, a gente teve um cliente, por exemplo, que no meio do ano a gente já colocou para ele, assim, ele veio da empresa, ele conheceu, viu como a gente estava desenvolvendo, ele achou muito incrível, e a gente ficou postergando. Era em junho, a gente falou, cara, em agosto a gente ligava para ele, olha, desculpa, mas a gente não consegue te entregar, porque a gente não vai entregar, né? A experiência que a gente prometeu, aí foi para setembro, foi para outubro, foi para janeiro, até fevereiro. Aí fevereiro foi quando a gente colocou a nossa plataforma em produção, né? A versão 1, que era uma versão já muito completa, e falou, agora sim, a gente pegou o nosso primeiro cliente, cadastrou na plataforma, e aí a gente startou o processo. E foi ali que nasceu, né, a Cidadania For You, com o nosso primeiro cliente, sendo que a Cidadania For You, na verdade, nasceu 1 ano antes. Quantas empresas que ficam um ano desenvolvendo uma plataforma sem ter, né, um cliente, e não quer ter um cliente, né, na verdade, assim, a gente fazia questão, porque a gente achava que esse um cliente ia tirar o nosso foco, a gente não ia entregar o que a gente prometeu, e a gente também não ia estar melhorando a nossa plataforma. Então a gente conseguiu ali, depois de 1 ano, pegar o nosso primeiro cliente e entregar a experiência que a gente promete.